Uma das sensações mais estranhas e perturbadoras que alguém possa ter é a de estar orando e parece que Deus não está ouvindo. Ele permanece em silêncio. Nada acontece. Foi essa a sensação do povo de Israel, do povo judeu 700 anos antes de Cristo, nos dias do profeta Isaías. E o Senhor enviou uma resposta através do profeta, que nós encontramos no capítulo 59, no verso 1, e diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado é um mistério, mas ele faz separação entre nós e Deus. Isaías advertiu ao povo de que, devido ao formalismo na vida religiosa, vivendo em pecado, com falta de amor a Deus e ao próximo, eles haviam se afastado do Senhor. Isaías mostra no seu livro que o pecado é o afastamento de Deus, a perda da comunhão com Ele, deixando de confiar no seu amor, na sua palavra e de seguir os seus ensinos. A própria Bíblia nos diz que o pecado é o mistério da iniquidade, porque o pecado muda a nossa natureza, torna uma natureza pecaminosa. Assim, o nosso caráter torna-se diferente do caráter de Deus, e a nossa vontade torna-se em desarmonia com a vontade de Deus. Nós perdemos a capacidade de vivermos em comunhão com Ele. E assim nós passamos a desenvolver atitudes, a cometer atos, praticar atos contra Deus. E assim o pecado afeta todo o nosso relacionamento com o Senhor e nos leva finalmente à ruína. Assim é que a lição na parte de segunda-feira, nessa semana, levanta a pergunta: quem é perdoado? Ou seja, quem pode ser salvo? 3 pontos. O primeiro deles: todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. O segundo ponto: no juízo de Deus, a pergunta não é quem não tem pecado, mas sim quem foi perdoado dos seus pecados. Ou seja, o terceiro ponto é que a nossa justiça provém de Cristo. Ele viveu uma vida justa em nosso lugar, morreu em nosso lugar e ressuscitou como uma garantia da vida eterna para nós. O que nós necessitamos é de reconhecermos a nossa condição pecaminosa, nos arrependermos de nossas atitudes, de nossos atos de pecado, de restabelecermos nosso relacionamento com Ele, sermos transformados pelo Espírito Santo e passarmos a viver em harmonia com a sua vontade. Termos uma experiência cristã na qual as obras da fé se manifestem em nossa vida. A partir da terça-feira, a lição começa a estudar o capítulo 60 do livro do profeta Isaías, que nos mostra o que aconteceria, o que teria acontecido se o povo de Israel tivesse aceito o apelo, o chamado de Deus. O que aconteceria com eles? O profeta diz que a glória do Senhor resplandeceria sobre Jerusalém, sobre Sião, porque ali haveria um povo que amaria e temeria o Senhor. A glória do Senhor se manifestaria com eles. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, o Senhor prometeu que dele faria surgir uma grande nação, a qual ele se manifestaria e seria instrumento dele para cumprir o seu concerto de salvação com toda a humanidade. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo São Paulo destaca de que a aliança de Deus com Abraão era uma aliança com toda a humanidade através de Abraão, porque nele seriam benditas todas as famílias da terra. E Paulo diz que a descendência carnal de Abraão seria o Israel segundo a carne, mas as outras nações seriam descendentes de Abraão segundo a fé. É interessante que a partir do capítulo 60, o livro do profeta Isaías começa a desenvolver aquilo que nós chamamos de a escatologia, os acontecimentos finais do Velho Testamento. Ou seja, o que teria acontecido se o povo de Israel tivesse sido fiel ao Senhor, à sua aliança com Ele. Como retornariam do exílio
Isaías mostra como o Messias viria, como estabeleceria o seu reino em Jerusalém, como as nações se converteriam ao Senhor e como toda a terra seria restaurada. Porém, aquelas eram profecias condicionais. Se Israel se convertesse ao Senhor, Deus poderia ter restaurado a terra em seus dias. Através do profeta Jeremias, Deus mostrou que queria fazer uma nova aliança com o povo. E a Daniel, Deus mostrou que concederia apenas mais 70 semanas proféticas, 490 anos de oportunidade para aquele povo. Depois viria o Messias. E Deus já mostrou a Daniel que após o cativeiro em Babilônia, outras nações surgiriam até que o Senhor pudesse finalmente vir em glória para estabelecer o seu reino. No Apocalipse, Deus mostrou a João como haveria uma outra escatologia que Deus teria que cumprir, agora com Israel espiritual, a sua igreja. E Deus finalmente iria restaurar todas as coisas. Assim nós temos no Velho Testamento, antes de Daniel, uma escatologia, acontecimentos finais, quando Deus terminaria a história do mundo através de Israel, a nação. No Novo Testamento, nós encontramos uma nova escatologia, a escatologia com Israel espiritual, a igreja de Deus, como Cristo finalmente terminará a história dessa terra. Isso nós teremos sempre levar em consideração e estudaremos mais na lição da próxima semana. A partir do capítulo 61, Isaías, além de anunciar a vinda do Messias, ele anuncia duas coisas mais. Primeiro, o ano aceitável do Senhor. A cada 50 anos eles cumpriam o ano do jubileu, que era uma prefiguração da libertação que o Messias faria, promoveria quando viesse. Isaías mostra que o Messias traria graça, consolo, cura do pecado a todas as nações. Mas Isaías fala também no dia da vingança do nosso Deus. É interessante que, a partir de Isaías, nos séculos seguintes, Ezequiel, Zacarias, Malaquias, os profetas, os últimos profetas do Velho Testamento, eles começam a apresentar como Deus poderia ter terminado a história com o povo de Israel. O Messias viria, em resumo, restauraria o reino de Davi. Haveria a volta dos israelitas dispersos, exilados na terra. O Messias estabeleceria o seu reino em Jerusalém. Muitas nações viriam, se converteriam ao Senhor, e Jerusalém se tornaria a casa de oração para todos os povos. Porém, as nações inimigas de Deus, quando vissem isso, se reuniriam naquilo que o profeta Ezequiel chama de Gog e Magog, para atacarem Jerusalém e o Messias. O Messias seria traído e morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Estabeleceria o seu trono sobre o Monte das Oliveiras, e ali ele julgaria as nações no grande e terrível dia do Senhor, que Isaías chamou de o dia da vingança do Senhor nosso Deus. Os ímpios seriam destruídos, e agora o Messias restauraria a terra. Essa era a escatologia do Velho Testamento. Mas todas essas profecias eram condicionais. Se Israel tivesse convertido ao Senhor, Deus poderia ter restabelecido a terra nos seus dias. Mas como Israel não seguiu a aliança do Senhor, rejeitou a Cristo, Deus não pôde cumprir aquela escatologia, aqueles acontecimentos prometidos. E assim ao profeta Daniel, Deus mostrou que Deus teria que estabelecer uma série de reinos nessa terra, até que finalmente Cristo pudesse retornar à terra. É interessante que nos dias de Jesus, os discípulos aguardavam aquela escatologia prometida no Velho Testamento. E eles esperavam que o Messias estabelecesse o seu reino em Jerusalém. Mas o próprio Senhor Jesus já começou a apresentar uma nova escatologia no seu tempo. E ele começou a dizer a eles que após a sua morte e ressurreição, ele retornaria aos céus. E que um dia ele viria em glória e majestade. E aí sim, ele estabeleceria para sempre o seu reino. Assim é que o Novo Testamento apresenta uma nova escatologia. Os acontecimentos finais da história do mundo que Deus cumpriria através da sua igreja. Em resumo, no livro de Apocalipse, Deus mostra o grande conflito entre Cristo e Satanás com a igreja através dos séculos. Quando Cristo finalmente, na batalha do Armagedon,
virá para libertar o seu povo, o Israel espiritual de Deus. Assim é que o Novo Testamento apresenta a segunda vinda de Cristo, a ressurreição do justo, a transformação dos justos vivos. Apresenta que todos serão levados por Cristo para o céu, para ali estarem com ele durante 1000 anos. O Novo Testamento apresenta que após o milênio, a nova Jerusalém descerá do céu, haverá a segunda ressurreição, e aí Satanás irá reunir os ímpios naquilo que o Apocalipse chama de Gog e Magog, que é a expressão bíblica utilizada para a união dos inimigos de Deus. E nesse momento, Deus executará o seu juízo final. Deus fará com que desça fogo dos céus e vai destruir Satanás, seus anjos e os ímpios que se aliarem a ele. Deus quer salvar a todos, porém, aqueles que se unirem ao pecado serão destruídos naquele dia. Por isso, a Bíblia nos diz que Deus fará novas todas as coisas. Após aquilo que a Bíblia chama de inferno, lago de fogo, fogo eterno, Deus fará novo céu, nova terra, como no jardim do Éden. E aí a Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e o Senhor estará para sempre com eles, porque Ele é o desejado de todas as nações. Assim, é que o convite que temos da palavra de Deus é de não amarmos o pecado, de nos aproximarmos de Deus, de recebermos dele o perdão e o poder. Lembramos do pensamento da introdução da lição dessa semana que diz: quando nós confiarmos plenamente em Deus, quando nos apoiarmos nos méritos de Cristo, como Salvador que perdoa os pecados, nós receberemos todo o auxílio que possamos desejar. Que o Senhor nos abençoe, que aceitemos a salvação em Cristo, que nos apeguemos às bênçãos da graça de Cristo e que sejamos preparados para um novo céu e uma nova terra.